Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, diz que Jesus acalma uma tempestade no meio do imenso lago da Galileia. Mas os textos anteriores, os versos anteriores, diz que Jesus coloca à prova aqueles que desejavam segui-lo. É muito interessante você meditar nesta passagem, tendo o texto sinótico paralelo, o Evangelho de Marcos, como referência, contando o mesmo evento. Você sabe que Marcos, ele é o primeiro evangelho a ser escrito. E Marcos recebe o evangelho de Pedro. Pedro é quem dita o evangelho para ele. Pedro estava neste episódio. Mateus, que escreve o evento, ouviu falar depois. Você, observando, verá que a vocação de Mateus acontece no capítulo 9, depois da tempestade. Neste dia, Mateus não estava no barco. Mas Pedro, que fala para Marcos, Pedro viu tudo e como foi, era testemunha ocular e experimentou todo aquele drama. Estes detalhes, eles se revelam importantes em algum momento desta passagem, como observaremos. No capítulo de número 8, diz que alguns homens, alguns discípulos desejavam seguir a Cristo. E o verso 18 diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos por sepultar os seus próprios mortos. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Você sabia que um dos grandes símbolos do Império Romano era a águia? Inclusive, havia uma importante estrada em Roma, a Estrada do Triunfo, chamada Via Ápia, ou o Caminho da Águia, onde os imperadores desfilavam por ela. Você sabia também que Herodes o Grande, o símbolo do rei judaico daquela época, um rei político, Herodes era conhecido como a velha raposa. Imaginemos então o que Jesus está dizendo aqui. As raposas têm os seus covis e os pássaros ninho para si. Ele está dizendo a verdade, que a natureza tem onde descansar, mas aquele que fez a natureza não tinha nenhum alento, nenhuma tranquilidade nesta vida. Os pássaros tinham onde dormir uma noite protegida e as raposinhas tinham onde se abrigarem dos frios daquelas noites cortantes. Mas o Filho do Homem, aquele que fez os céus e a terra, estava aqui para sofrer entre nós. Lembremos que a expectativa era de que Jesus fosse um Messias guerreiro, triunfante, um soldado que entraria em Jerusalém para tomar para si um trono à força, sendo que o tempo todo ele está entrando em Jerusalém
para tomar à força de você e de mim a cruz, que era só nossa. Então ele diz para esse escriba: não espere de mim um reinado como o do raposa Herodes. Não espere de mim jamais um império como o dos romanos. Eu sei, nós não podemos dizer que esta era a intenção de Jesus, porque não está clara no texto que esta fosse realmente a intenção dele. Mas daqui nós conseguimos perceber que Jesus é diferente de todos os reinos deste mundo e diferente de todos os impérios deste mundo. A ele ninguém se compara. E ele está dizendo para aquele escriba que não tivesse a respeito do Cristo uma expectativa meramente humana, fracassada, terrena, imprópria, como eram os seguidores, na maioria, esperando um Messias que viesse reivindicar o trono de Davi. Mas abaixo ele diz para outro discípulo que não ficasse inventando desculpas esfarrapadas, que não ficasse pensando no reino de Deus como uma segunda opção. Porque o discípulo que segue diz assim: Senhor, deixa-me sepultar primeiro os meus pais. É uma palavra específica e precisa ser considerada à luz do judaísmo. O que esse discípulo estava dizendo para Jesus é: Senhor, voltarei para casa, cuidarei dos meus pais enquanto eles viverem, e quando eles morrerem, então eu te seguirei. Só que é uma saída à francesa, como dizem, né? É um jeitinho sutil de falar para Jesus que Jesus não é a prioridade da vida dele. Então inventou uma desculpa para que pudesse de alguma forma contornar aquela situação, dizendo que não seguiria a Cristo. Não, Senhor, não irei após ti, eu preciso cuidar dos meus pais. E Jesus Cristo diz para ele: olha, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Uma metáfora, uma analogia dizendo para aquele homem que longe de Cristo tudo é cemitério. Longe de Cristo, tudo é túmulo, é cova, é vale de ossos secos. Que ele estaria fazendo a pior das escolhas, retrocedendo, inventando desculpas para que não seguisse a Cristo. O que ele estaria fazendo, afinal, era cavando para si um abismo profundo. E Cristo, então, não insiste com ele. Olha que interessante, Jesus não insiste com nenhum destes discípulos, nem com o escriba, e não insiste com este discípulo que inventa uma desculpa entre as milhares que inventamos para colocar o reino de Deus em segundo plano. Mas quando você abre o Evangelho de Marcos, que é o texto sinótico, no capítulo 4, a passagem paralela a este evento, eu fico encantado. Eu acabei de mostrar para você que Jesus não insiste para que aqueles discípulos sigam a ele. E o Evangelho de Marcos encontra agora, depois daquela tempestade, um gadareno que estava endemoniado, vivia no cemitério entre os mortos, mas os mortos não podiam fazer nada por ele. Aquele homem estava subjugado, poderoso para arrebentar as correntes, mas não tinha poder para libertar-se a si mesmo. E agora o Evangelho de Marcos coloca este homem também na beirada do barco. No capítulo 5, no versículo 18, este homem insiste para ir com Cristo, este gadareno convertido. E diz o texto: depois desta tempestade em alto mar, Jesus chega nesta terra dos Gerazenos, e o versículo 18 afirma assim: ao entrar Jesus no barco, suplicava o Gerazeno, o que for endemoniado, que o deixasse ir com Cristo. Jesus, porém, não lhe permitiu,
mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Você consegue observar um detalhe antes e depois da tempestade? Porque precisamos pensar na vida antes e depois da pandemia. Precisamos pensar na vida antes e depois do caos que estamos nele. Você observa que antes Jesus encontra, como reafirmo, 2 discípulos que estão fazendo corpo mole para não segui-lo, um mal intencionado querendo alguma glória terrena, algum benefício nesta vida, e o outro inventando uma desculpa esfarrapada para não seguir a Cristo. E você observa que Cristo é duro com eles e que diz para um que se ele voltasse para casa, ele seria um morto sepultando outro morto. Mas agora ele diz para o gadareno que o gadareno curado deveria ir para casa e curar os seus familiares. Gente, é a Bíblia. É impressionante. Aquele Jesus Cristo, o nosso Senhor, que não tinha onde reclinar a cabeça, consegue dormir num barco à noite, no meio de uma tempestade. O Filho do Homem que não tinha onde repousar seguro, consegue descansar no meio do temporal, da adversidade, mostrando a onipotência, o domínio dele sobre as forças e fenômenos da natureza. Eu posso te garantir, pelas Escrituras e por nossas próprias experiências, que uma tempestade com Cristo é mais segura do que estarmos em terra seca sem Cristo. Você sabia disto? Esta pandemia com Cristo é muito mais segura do que estarmos em qualquer época sem nenhum problema de calamidade mundial, mas longe de Cristo. Há 2 grupos de pessoas que se encontram com Cristo e estes 2 grupos estão claros na figura destes homens. O antes da pandemia, o antes do temporal, o antes da crise, que achava que o cristianismo era uma miragem e que poderíamos nos desviar dele, que Cristo era mais um entre os homens e que não merecia uma dedicação total e exclusiva. Estes homens voltam para casa para sepultar os seus próprios mortos, defuntos sepultando defuntos, porque nunca tiveram uma experiência real com Cristo Jesus. Todavia, depois de um temporal em alto mar, de uma crise superada, depois de pisar em terra seca, este grupo de discípulos testemunha Jesus libertando um homem que estava aprisionado por espíritos malignos, legiões. Eu lamento muito que às vezes, mesmo sendo crentes, legiões falem em nossas cabeças. Não, eu não digo que o crente possa ser possuído por espíritos malignos, mesmo porque a Bíblia garante que não. Mas às vezes as vozes deste mundo, as intenções deste século, as seduções desta vida, os projetos mesquinhos deste mundo decaído, os reinos oferecidos por Satanás àqueles que lhe adorarem, estão todos aí disponíveis. E às vezes brotam em nossas imaginações, ideias, pensamentos, e falam em nossas mentes e começamos a seguir essas ideias totalmente avessas, contrárias, antagônicas, contraditórias à palavra de Deus. Ah, meu querido, se tem uma coisa que esta pandemia prova, como todas as crises hão de provar, é que aqueles que estavam sendo ridicularizados, os cristãos,
ultrajados, estavam sendo depreciados por uma sociedade que acreditava que nós éramos loucos, que acreditava que nós éramos imaginativos, uma sociedade que nos ridicularizava, agora bate nas nossas portas pedindo ajuda. Uma sociedade que não sabe lidar com um vírus, que domina a era digital, que consegue em poucos segundos cruzar o mundo num toque de um teclado e comunicar com o outro lado deste globo terrestre. Este homem é incapaz de, através de seus ansiolíticos, remédios controlados, analistas, médicos, cientistas, apaziguar os seus próprios corações. São como estes gadarenos, vivem entre os mortos, mas os mortos não podem ajudá-los. Eles até têm alguma força para arrebentar correntes e assombrar os outros, mas eles não podem se libertar. Nós estamos no meio de uma crise, de uma pandemia, de um desastre global, mas nós não fomos apanhados de surpresa. As Escrituras diziam e ainda dirão que coisas piores enfrentaremos e que o mundo jaz no maligno. Cadê o Deus da ciência? Cadê o Deus da ficção científica que foi colocado no lugar do Deus vivo e verdadeiro? Ah, queridos, meus amados, cadê? Cadê aqueles que achavam que nós cristãos estávamos loucos? Sabe de uma coisa? Há dois grupos e sempre haverá esses dois grupos. Aqueles que voltam para casa para sepultar os seus mortos e aqueles que voltam para casa para falar que tiveram um encontro com Cristo Jesus e convidar os seus familiares a subirem no barco com Cristo. Pessoas que foram transformadas, pessoas que foram modificadas, pessoas que agora estão sentadas em perfeito juízo. Eu sinto muito, como você também, imagino que todos nós estamos profundamente consternados com toda esta crise mundial. Mas eu te asseguro que uma crise com Cristo é mais segura do que estarmos num tempo aparentemente de terra firme sem Cristo. Não invente desculpas para se afastar do Senhor. Entre no barco de Cristo. Veja, os seus professores universitários não podem fazer nada por você agora. Eles estão presos dentro de casa com medo de morrerem. Veja, aqueles grupos debatedores da internet, exaltadores do ateísmo, eles não podem fazer nada por você agora. Eles estão apavorados. Aqueles grupos reacionários que imaginavam que os crentes eram lunáticos e que a religião era uma droga que corrompia a sociedade, eles estão tudo trancafiados dentro de suas casas, com medo de morrer. Porque quando eles morrerem, eles terão que enfrentar a própria realidade. Não adianta agora você ler nenhum livro que critica o cristianismo. Não adianta você pegar os livros celebrados pelas faculdades, mundo afora, não te trará conforto algum. Você sabe
Para onde irá a sua alma se você morrer agora? Eu sei, ninguém quer morrer agora, e é só uma consideração, mas eu não apostaria a minha alma eterna em fantasias criadas por homens que foram sepultados e estão tendo agora que prestar contas com o próprio Deus. Você e eu temos a grande oportunidade de subir no barco com Cristo e singrar essa vida, certos de que o Senhor é maior do que as tempestades lá fora e as tempestades de nossa alma. Eu quero lembrar você mais uma vez que o barco que tem Jesus não afunda. Morrer para nós não é um problema. Não queremos morrer. Nenhum de nós devemos desejar a morte em sã consciência. Mas morrer para nós não é um problema. Nós somos como aquele gadareno que encontrou a Cristo e volta para casa. E testemunha que não precisa mais dormir no cemitério. Que testemunha que não precisa mais ser acorrentado. Quem afinal está em juízo perfeito? Os que riem de Cristo e voltam para casa para sepultar os seus mortos? Ou os que foram transformados e agora exalam o bom perfume de Cristo? Responda. Não pergunte para o seu professorzinho universitário que ganha dinheiro às custas dos impostos cristãos para achincalhar os cristãos. Pergunte para as Escrituras, porque ninguém te amou como Cristo. Mais do que cruzar o lago da Galileia, ele cruzou os céus dos céus para a tua ajuda. Você e eu precisamos fazer uma escolha urgente, agora. Nenhuma filosofia nos ajudará no juízo final. Nenhum livro de autoajuda, nenhum diploma, nenhuma amizade influente, nenhum recurso eminente. Só Cristo pode nos assegurar dormir no meio deste temporal. E os discípulos perguntaram: não te importa que pereçamos? Jesus não respondeu: eu me importo sim. Não. Ele agiu emudecendo o mar. Porque o amor de Deus por nós é mais do que palavras. Uma pergunta desta nunca poderá ser feita por você e por mim. Deus, não te importa que pereçamos? Tu não nos ama? Tu não nos amas, ó Deus? E poderíamos então ouvir o Senhor falando: olha para a cruz. A cruz é o máximo ou a máxima ação do quanto eu amo vocês. Deus não tem que provar mais nada para nós. Deus não tem que provar nada para ninguém. Mas uma coisa eu te digo: quem é este que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Até os demônios lhe obedecem. Quem é este, Criador dos céus e da terra? Quem é este que o profeta diz que os animais obedecem ao seu possuidor, mas o meu povo não me obedece? Eu suplico ao seu coração e ao meu coração: não inventemos desculpas para não seguir a Cristo radicalmente. Não existe outro evangelho. O único evangelho que existe é o do barco, que segue a Cristo não para ver o que vai dar, mas segue a Cristo para o que der e vier. Se o barco afundasse, nada teria acontecido de verdade. Mas olha,
Aqueles discípulos tiveram uma profunda experiência com Deus e Cristo permitiu que aquele barco não afundasse. Mas eu quero te lembrar que muitos irmãos nossos foram atingidos pelo Covid-19 e morreram. Muitos irmãos nossos morreram em naufrágios, como no Titanic, por exemplo. Muitos irmãos nossos morreram nas arenas, sendo devorados por leões e feras, num espetáculo de horror. Mas eles não morreram, porque aqueles que creem em Cristo, ainda que morram, viverão. O fim da história ainda não foi descortinado. Nunca ria de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma criança e um ancião de Deus, porque o fim da história dele ainda não foi contado. Deus te abençoe. Suba no barco. Não ouça as vozes da sua cabeça. Não ouça as vozes da imaginação de homens que se perdem. Mas ouça o que Cristo diz: passemos para outra margem. Quem é este? Este é aquele que tudo pode e que fez todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Este é aquele que tem um plano perfeito para você, meu irmão, minha irmã, minha querida. Este é aquele que nos liberta. Este é aquele que nos faz voltar para casa e quando os nossos parentes olham para nós, percebem que alguma coisa extraordinária aconteceu. Este é alguém que pacifica as nossas almas, transforma as tempestades que estão lá fora em bonança e as tempestades que estão aqui dentro em novas experiências com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima. Busque ao Senhor. Conheça. Não dê ouvidos aos outros. Dê ouvidos somente à palavra de Deus. Porque só temos duas opções. Ou voltar para casa transformados depois de encontrar a Cristo, ou ir sepultar os nossos próprios mortos. Mortos sepultando os mortos. Eu entendo que você que está ouvindo esse sermão e já teve uma experiência com Deus, é alguém que está sentado em juízo perfeito. Sabe o que significa essa palavra, sentado em juízo perfeito? Moderação, equilíbrio. É a mesma palavra que está lá em Filipenses capítulo 4, dizendo: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque o Senhor está perto de ti. Lá naquele texto que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe.